Oiê, bom dia! Eu me chamo Heloísa e hoje o nosso grupo vai apresentar o trabalho de português sobre o livro O Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. Bem, o nosso grupo é composto por Alana, Emily, Sabrina, Gabriela, Eduarda e euzinha aqui, né? Então, vamos começar. Bem, William Shakespeare, ele foi um poeta, dramaturgo e ator inglês. De nascimento foi em abril de 1564 e seu falecimento foi dia 23 de abril de 1616. Então, vamos começar a falar do livro. Bem, o livro já vai iniciar com uns fatos amorosos, né? Em que Hipólita estava observando o céu de Antenas, que estava coberto de estrelas, e estava pensando em Teseu, um homem que se casaria dali a alguns dias. E também estava pensando com saudades da vida de liberdade que tinha antes de seu noivo a capturá-la. Uma vida que era diferente de Antenas, né? Era uma vida entre as Amazonas, mulheres guerreiras que só se deitavam com homens para gerar filhos. E tinha uma vida livre, ou seja, totalmente o contrário de uma vida em Atenas, né? Hipólita, ela se apaixonou por Teseu. Por isso não foi, tipo assim, não importou tanto o rapto para ela, entendeu? E os dois esperavam animados para o dia do casamento. Teseu mandou Filóstrato convidar os jovens de Antenas para o seu casamento. Mas antes de finalizar a conversa entre os dois, né, Teseu e Hipólita, Teseu estava com um pouco de remorso, pois conseguiu a sua noiva usando a espada, e não o afeto. Porém, ela o ajudou e o confortou. E um beijo longo e amoroso pôs fim à conversa. E o beijo deles foi interrompido pela entrada de 4 pessoas. Que um deles foi o mestre Egeu, que cumprimentou Teseu. E Egeu não estava tão bem por conta de sua filha Hérmia. Egeu tinha dado a mão de Hérmia em casamento a Demétrio, porém sua filha se apaixonou por Lisandro, pois lhe fez muitas promessas e poemas, e etc. E assim, gente, Antenas era uma cidade cheia de leis e tradições, ou seja, se Hérmia tentasse fugir dali, ela seria obrigada a respeitá-las, mesmo se ela fugisse. Aí vem aquela pergunta, mas o que aconteceria se Hérmia não quisesse se casar? Ela seria morta ou o convento, né? Seria as duas opções, morte ou convento. Bem, Demétrio tinha a preferência do pai de Hérmia, porém não tinha o amor dela. E obviamente, assim, Lisandro foi falar com Egeu para convencer a se casar com o pai, né? Ele explicou a Egeu que ele era bem nascido, rico como Demétrio, e falou um pouco sobre a vida de Demétrio para convencê-lo a deixar sua filha se casar com ele. E o Senhor disse que ia conversar com Demétrio sobre o caso. Egeu disse que ia conversar com Demétrio, ok? Teseu ordenou a Hérmia a obedecer à vontade. Continuando. Sim, aí Teseu ele ordenou a Hérmia a obedecer à vontade do seu pai. As pessoas saíram, e deixaram quem sozinhos? Lisandro e Hérmia. Sim. Hérmia caminhou pálida até a janela, pois se sentia um pouco sufocada e precisava de um pouco de ar. Lisandro se aproximou dela e naquele momento teve uma ideia dos dois fugirem para algum lugar longe, onde as leis de Atenas não fossem válidas. Lisandro e Hérmia foram interrompidos com a chegada de Helena, que lamentava e dizia que Demétrio a odiava. Hérmia tentou tranquilizar a amiga, dizendo que logo Demétrio seria seu. Pedro Marmelo era carpinteiro e tinha muito orgulho de seu lar, no qual havia construído absolutamente tudo. Morava sozinho, mas em uma certa noite havia recebido a visita de seus amigos. Marmelo havia convocado uma reunião para debaterem sobre um assunto sobre a peça da qual escrevera. Naquela noite, ele distribuiu os personagens para seus amigos. O título da peça é A Muito Lamentável Comédia e Muito Cruel Morte de Príamo e Tisbe. O capítulo 5 ele fala sobre o bosque de Atena, onde vivem vários dos seres sobrenaturais, como fadas, ninfas, elmos, moiras e duendes. O livro fala que alguns dos duendes e das fadas e os demais seres, uns protegem os humanos e outros
pregam peças e fazem brincadeiras. Mas o capítulo dá destaque a um duende específico, o duende Puck. O duende é descrevido como muito travesso e que gosta muito de pregar as peças. Muitos gostam das peças que ele pregam e outros já acham meio infantis. Mas o livro fala que naquela noite, Puck não estava preocupado em pregar peças ou fazer brincadeiras. Ele estava preocupado em interromper o encontro de Titânia, que era a rainha das fadas, e de Oberon, que era o rei dos duendes. Pois ambos viviam brigando por causa de um menino que Titânia criava. Esse menino era um filho da melhor amiga de Titânia, que acabou falecendo no parto do menino. Oberon queria o menino para que o menino pudesse servir a ele, mas Titânia nunca deixou. Mesmo Puck tentando impedir o encontro deles, eles acabaram se encontrando. E depois de uma longa briga, eles acabaram se separando. Depois dessa longa briga, Oberon teve a brilhante ideia de pedir a Puck para que ele fosse procurar uma rosa que tinha o poder de fazer uma pessoa se apaixonar perdidamente por outra. Tinha que pegar a rosa, fazer do suco da rosa uma espécie de feitiço que fosse colocado sobre os olhos da pessoa enquanto ela dormisse. E quando essa pessoa acordasse, a primeira pessoa que ela visse, ela ficaria perdidamente apaixonada por ela. Puck obedeceu Oberon e foi à procura das rosas. E enquanto Puck procurava as rosas, Oberon observou 2 jovens que estavam a brigar perto dele. O motivo da briga era porque a jovem era perdidamente apaixonada pelo jovem e o jovem não queria nada com ele. E então, quando Puck chegou com as rosas, chamadas de amor perfeito, ele teve a brilhante ideia também de pedir a Puck para que Puck colocasse o suco das rosas sobre os olhos do rapaz, para que ele pudesse se apaixonar pela menina e eles fossem felizes. Além de fazer o jovem se apaixonarem um por outro, Oberon também queria fazer com que Titânia, rainha das fadas, queria também dar o suco da rosa para ela, para que ela pudesse se apaixonar pela primeira pessoa que ela visse e esquecer o amor que ela tinha pelo menino, pelo filho da melhor amiga, para que ele pudesse pegar o menino e fazer de servo dele. No início do capítulo 7, vemos que a rainha das fadas Titânia está deitada sonolenta sobre as flores, depois de ter dado a cada fada uma tarefa para manter o bosque em devida ordem. Daí surgem Teia de Aranha e Oberon. Oberon, irritado por conta da limpeza da folha em que estava, não se deu de conta de que a rainha havia adormecido, e ao perceber, exprimeu amores perfeitos, amaldiçoando-a a se apaixonar pela criatura mais horrenda em que apareceu. Logo no final do capítulo 7, no início do capítulo 8, aparecem Lisandro e Hermia, que haviam fugido e procuravam um local para descansar. E então eles encontram, mas têm que se separar. E Lisandro também acaba por Puck a se apaixonar pela primeira pessoa em que vê. E acaba vendo e se apaixonando por Helena, deixando Hermia sozinha no bosque. No capítulo 9 fala sobre um grupo de amigos: Marmelo, bem feito, Fundilho, Flauta, Focinho e Faminto, que se reuniram para ensaiar para a peça. Um pouco antes do ensaio começar, Puck apareceu esperando se divertir com as atrapalhadas dos amigos, mas acabou se aborrecendo com os erros que eles cometiam. E para tirar o seu aborrecimento, ele jogou um encantamento em Fundilho. Isso assustou os amigos de Fundilho e eles fugiram com medo. Com o barulho todo, acabou acordando Titânia, que dormia por ali por perto, que assim que o viu, se apaixonou por ele. No capítulo 10, fala sobre um acordo que Lisandro fez com Demétrio para ver quem ficaria com Helena, já que os dois estavam apaixonados por ela.
Os erros de Puck que causaram tudo isso. Bem, Herme pergunta para Lisandro por que ele a deixou sozinho no bosque e por que a abandonou. E uma de suas respostas foi que ele ama Helena. E, obviamente, ela não acreditou. E a Helena, também não acreditando no que estava acontecendo ali, ela pensava que a amiga estava fazendo parte de um plano maquiavélico. Para Helena, a situação estava ainda mais grave. Por quê? Porque as duas já se conheciam desde pequeninas. E Helena não se conformava com o que considerava uma traição de Hermia. Insatisfeita, Helena deu seu adeus. Porém, Lisandro pediu para ela não ir. Lisandro desafiou Demétrio para o duelo. As armas. Hermia segurou Lisandro e ele a repeliu. E ela não estava entendendo mais as suas atitudes, seu comportamento, ou seja, suas palavras grosseiras também. E a discussão entre Hermia e Helena continuou. Hermia ameaçou atacar Helena. Já Helena disse que não gostava de violência. Lisandro olhou para Hermia e disse, furioso, mandou ela sair dali e a insultou com alguns nomes. E disse Demétrio, se for um homem digno, venha lutar. As armas, conclamou Lisandro mais uma vez entrando no bosque com Demétrio. E as mulheres retomaram a discussão. A que desistiu daquela conversa agressiva foi Helena. E depois de alguns minutos foi a vez de Hermia deixar o local. Titânia estava muito ocupada e distraída com o Fundílio que nem sequer percebeu a aproximação de Oberon, que os observava atrás de uma fileira de arbustos. Ele observava a cena com atenção. Oberon sentia muita pena de Titânia, que caía em um sono profundo, mas não se arrependia de ter sido responsável por aquela situação. Teseu anunciou sua chegada com o som alto das trombetas, que ecoaram pelo bosque. Os animais logo correram e se esconderam, pois sabiam que naquele momento iria começar uma caçada. Porém, Teseu se deparou com duas jovens adormecidas, das quais logo a reconheceu e descobriu que se tratava de sua filha e de Helena. Depois viu Lisandro e Demétrio. Lisandro logo explicou que iria fugir com Hermia. O livro conta que os atores estavam preocupados, porque estavam à espera de Fundílio e ele ainda não tinha chegado. Fundílio era o personagem principal da peça, que eles iam apresentar, mas Fundílio ainda não tinha chegado e todos se perguntavam onde ele estava. Enquanto todos se perguntavam onde estava Fundílio, o marceneiro chegou e anunciou sobre os 3 casamentos que haveriam no palácio. E todos ficaram sem entender mais nada ainda, porque eles nunca esperavam o casamento desses 3 casais. O marceneiro disse que eles precisavam apresentar a peça e divertir os casais, para que a fortuna deles ficasse segura. Logo depois, Fundílio chegou e todos ficaram o perguntando onde ele estava e o que ele estava fazendo. Fundílio pediu para que o pessoal dispensassem as perguntas e falou para eles que eles precisavam ir no palácio apresentar a peça. Quando eles chegaram lá, apresentaram a peça e o livro conta que a peça foi cheia de interrupções e erros, mas que esses erros e interrupções fizeram meio que parte da peça, porque deixou a peça mais divertida. No final da peça, os atores fizeram uma dança. E quando a dança foi terminada, Puck, que estava a observar tudo, limpou todo o pó do palácio para que Titânia e Oberon pudessem abençoar o palácio para que os casais que foram casados ali pudessem viver felizes e fiéis um ao outro.